Hoje é segunda-feira, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas não custa nada relembrar. Não haverá web aula hoje. As nossas web aulas aqui no YouTube são de terça a sexta-feira às 10 horas. E essa é a última semana de web aulas do livro E Daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Se você ainda não adquiriu sua versão, você pode comprar tanto a cópia física quanto a cópia digital. Os links estão aqui na descrição. E eu também gostaria de pedir que você me seguisse aqui no YouTube, também nas outras redes sociais, no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial. Isso porque aqui no canal nós estamos preparando uma surpresa muito grande para o mês de julho, então não perca, me siga nas outras redes sociais para você ser avisado quando essa surpresa estiver pronta, e eu tenho certeza que você vai adorar. E quem teve uma surpresa, talvez uma surpresa bem desagradável, foi a esquerda do modo geral. E talvez você seja surpreendido de modo negativo com a análise desse vídeo. Mas o meu objetivo aqui é sempre analisar as situações, não de modo imparcial, porque eu não sou imparcial. Não tem como eu ser imparcial nas minhas análises, mas tentar interpretar sempre de modo racional. E eu estava verificando a pesquisa do Datafolha, que foi divulgada na última sexta-feira, Bolsonaro com 30% de intenção de voto, aquilo tudo que de intenção de voto não, 30% de aprovação, aquilo que vocês já sabem. Mas eu comecei a destrinchar um pouco mais os dados, um pouco mais os resultados. E a esquerda precisa ficar em sinal de alerta, porque há um risco, e o Datafolha mostra esse risco, que é um risco real, da esquerda ficar fora do segundo turno em 22. Eu tinha visto também, há alguns dias, uma pesquisa da Quest Consultoria. Essa pesquisa mostrava Bolsonaro em primeiro com 23%, 24% de intenção de votos, 20% de intenção de votos, o Sérgio Moro em segundo com 19%, seguido de Haddad com 13% e Ciro Gomes com 12%. Ou seja, Bolsonaro e Sérgio Moro em primeiro lugar. Eu não tinha dado muita importância para essa pesquisa porque não é de um grande grupo de pesquisa, é uma consultoria. Não tive acesso à metodologia, então eu acabei menosprezando. Comentei aqui por cima. Mas, pessoal, essa pesquisa ela pode ser mais evidente com as informações do Datafolha. E há uma evidência, nós podemos começar a levantar essa hipótese baseado nos dados do Datafolha, que o Bolsonaro ele está avançando para cima do eleitorado petista, vendo os números do Datafolha. Nós sabemos que existem petistas que votam em Bolsonaro, que votaram em Bolsonaro. Porque se Lula estava liderando as pesquisas de intenção de voto antes do primeiro turno, para quem foram os votos dessas pessoas? Para o Haddad que não foram. Porque se a 100% dos votos do Lula fossem para Haddad, ele estaria em primeiro lugar. Ele ficaria em primeiro lugar no primeiro turno, mas isso não aconteceu. Então nós sabemos que uma parcela do eleitorado do Lula foi para o Bolsonaro. E lembrando aqui de uma análise que eu fiz por volta de agosto do ano passado, de um texto da Carta Capital, falava da Dona Maria. Dona Maria é uma mulher que mora na periferia de São Paulo, adora o Lula, ela tem uma admiração gigantesca pelo Lula, mas em 2018 votou em Bolsonaro e sonha em votar em Luciano Huck. Então há sim uma disposição de alguns eleitores petistas em votarem no Bolsonaro. Isso mostra que aquela análise do Ciro Gomes de que a eleição vai ser disputada em 30% Bolsonaro, 30% Lula e 40% dos outros candidatos é uma análise que pode estar equivocada. E de fato está. Porque se o Bolsonaro estiver pegando eleitores petistas, não tem essa porcentagem de 30-30 e 30-30 e 40. E quando nós começamos a analisar a aprovação do Bolsonaro, pode ser que aqueles dados do Datafolha, que 30% da população pensam exatamente igual ao presidente, não façam mais sentido. E de fato, o capítulo mais importante do livro é o prólogo, que eu falo do papel das esquerdas no bolsonarismo. Por quê? Aquela pesquisa do Datafolha fala que 30% da população pensa exatamente igual ao Bolsonaro, e isso justificaria ele ter 30% de aprovação hoje. Mas é sabido que uma parcela da elite brasileira já abandonou o Bolsonaro. Se uma parcela já abandonou e ele continua com 30%, o que aconteceu? Ou esses 30% que tem um pensamento extremo aumentou, então uma parte foi para o Sérgio Moro e essa parte que aumentou acabou entrando em Bolsonaro, então nós não temos mais 30% de extremistas no Brasil, nós temos 40% por aí, o que eu acho pouco provável. Ou uma parcela desses 30% de extremistas saiu
foi para Sérgio Moro e esse espaço foi completado por eleitores mais humildes, por eleitores petistas. E os números do Datafolha que eu vou mostrar para você agora mostram um indício dessa situação. E depois eu vou falar uma experiência coincidentemente que eu tive hoje com um colega conversando com uma amiga petista, petista não, né, esquerda, que mostra que a esquerda não entendeu, não quer entender e possivelmente vai perder 22 se continuar com esse tipo de raciocínio. Mas vou trazer para vocês os números do Datafolha que embasam o que eu estou dizendo. Tem uma pergunta no Datafolha, é meu livro de anotação, também eu fiz personalizado. Tem uma pergunta do Datafolha que é se você acha, na sua opinião, se Bolsonaro respeita mais os ricos ou mais os pobres. Em todos os perfis da amostra, homem, mulher, faixa salarial, escolaridade, cor, em todos os perfis, na média, você tem que Bolsonaro privilegia mais os ricos. Então, de acordo com o perfil das pessoas, o perfil da amostra, todos acreditam que Bolsonaro privilegia mais os ricos. Entretanto, quando você pega a parcela da população que acha que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo, você tem que 42% das pessoas que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo sentem que ele privilegia mais os pobres do que os ricos. E é a única categoria que você tem essa percepção. Então, 42% de todas as pessoas que aprovam o governo Bolsonaro pensam que ele apoia mais, que ele privilegia mais os pobres. Ah, então significa que os outros 58% apoiam os mais ricos? Não. Apenas 19% das pessoas que apoiam o governo Bolsonaro acham que ele privilegia mais os ricos. O restante não soube responder. E o número fica mais assustador para as esquerdas. De todos os que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo, 52%, ou seja, mais da metade, ganham até 2 salários mínimos. E 47% dos que sempre confiam em Bolsonaro ganham até 2 salários mínimos. É um indício, é um indicador de que Bolsonaro avança em cima do eleitorado petista. A governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, tem recebido algumas críticas porque ela tem afagado o Bolsonaro publicamente. Ela disse que o Bolsonaro ele tem um compromisso com a população. Por que a governadora do Rio Grande do Norte está fazendo isso? Será que ela sente, de fato, que uma parcela do próprio eleitorado dela migra ou migrou para o Bolsonaro ou sente uma aprovação por parte do Bolsonaro? Aprova o governo Bolsonaro? E quando você olha o resultado da pesquisa, o resultado da eleição de 2018 no estado do Rio Grande do Norte é interessante. Eu trouxe aqui para vocês. Em 2018, Fernando Haddad ganhou no estado, o mesmo partido da Fátima Bezerra. Fátima Bezerra venceu com 57%. Só que em Natal, ou seja, na capital do estado, quem venceu foi Bolsonaro. Então em 2018, o estado do Rio Grande do Norte foi uma vitória de Bolsonaro, mas na capital Natal a vitória foi... Em 2018, o estado do Rio Grande do Norte, quem venceu foi Haddad, mas na capital, Natal, quem venceu foi Bolsonaro. E parece que a esquerda não está percebendo isso. E agora eu venho falar para vocês do caso desse meu amigo. Meu amigo mandou uma mensagem hoje para mim, que ele tinha conversado com uma menina, uma amiga dele, que ela fez sei lá o que, ele falou assim, com o tempo você aprende a fazer. E ela mandou um áudio para ele mandou o áudio para mim, que ficou, ela estava revoltada, ela falou assim, eu não vou mais tolerar machismo, porque o que você fez foi machismo, você nunca falaria isso para um amigo seu, coisa do tipo, porque você não pode falar que a pessoa está aprendendo, você tem muito a aprender, você tem que falar que você vai melhorar. E ele mandou o áudio para mim, mandou a sequência de mensagem e falou o seguinte, nós vamos ter que aturar Bolsonaro até 2026, no mínimo ele falou. E de fato, a esquerda não mudou ainda a mentalidade dela, que perdurou até 2018. E vendo esse comentário dessa amiga do meu amigo, eu comecei a de fato a entender por que o discurso do Pondé, que nós falamos nas web aulas, que ele fala que a esquerda é um fetiche de rico, cola tanto com os trabalhadores, cola tanto com a classe média. Porque esse não é um discurso que a fala da esquerda não conversa mais com o trabalhador. Não conversa.
Qual que é a grande proposta da esquerda para o trabalho? Não tem. Não tem. Hoje teve um podcast aí de umas pessoas da esquerda, Bolsonaro avançando para cima dos mais humildes, avançando de fato eleitoralmente, e a esquerda discutindo fascismo. A pergunta que o Glenn Greenwald fez para o Ciro Gomes ainda está aberta. A esquerda não sabe responder, não está discutindo a resposta para essa pergunta. O Glenn Greenwald perguntou o que a esquerda tem a dizer para os mais pobres. Não tem resposta. E o Ciro Gomes e o Lula, ao invés de saírem e irem às manifestações populares, ficam em casa, esperando. Fiquem esperando então. Quando os dois não forem para o segundo turno em 2022, eu quero ver que eles vão ficar esperando. Vão ficar esperando você estar em casa também, na poltrona. Bolsonaro avança pelas populações mais pobres, pelas populações mais humildes, e a esquerda está sentada. Talvez a esquerda tenha percebido que não adianta, ela não vai conseguir dialogar mais com o trabalhador. Então fica com a pauta identitária, porque é a única coisa que sobra para conseguir algumas cadeiras no Congresso. Porque a esquerda não dialoga mais com o trabalhador. Eu fiquei com vontade de perguntar para essa menina o seguinte: filha, o que você tem a dizer para o jovem negro que foi assaltado 3 vezes no caminho para o trabalho no metrô? O que você tem a dizer para ele? Você resolve o problema dele? Resolva o problema dessa pessoa. Enquanto a esquerda não conseguir responder essa pergunta, o que você tem a responder, o que você tem a dizer para o jovem negro da periferia que foi assaltado 3 vezes no caminho para o trabalho? Enquanto a esquerda não tiver essa resposta, ela não vai vencer as eleições. E o Bolsonaro avança perante o eleitorado do PT. A pesquisa do Datafolha mostra. Ciro Gomes está sentado. Lula está sentado. Não sai, não interage com o povo. E a esquerda discute fascismo enquanto deveria estar discutindo o trabalho. Qual que é a mensagem para o trabalhador? Talvez a esquerda não discuta mais, a segurança pública, porque o assaltante, ele é super democrático. Não importa se você é negro, se você é cachorro, se você é homem, se você é mulher, se você é homossexual, se você não é. Se ele vê você de bobeira com o celular, ele vai lá e vai pegar. E a esquerda não discute isso. Fica discutindo o fascismo do Bolsonaro. Não interessa o fascismo do Bolsonaro. Porque antes, para essa pessoa que está desempregado, para essa pessoa que está perdendo os direitos trabalhistas, para essa pessoa que está sendo assaltada no metrô, o que ela quer é resolver o problema dele na hora. O patrão pode ser racista, o patrão pode ser machista, mas enquanto ela não tiver uma outra oportunidade de emprego, ela vai aturar aquele patrão. E ela acha que ela tem que dar graças a Deus que aquele patrão, mesmo sendo racista, machista, homofóbico, tudo, ele ainda dá o emprego para essa pessoa. A direita conseguiu imputar na cabeça das pessoas, da classe média e também das pessoas mais humildes, que os trabalhadores precisam ser gratos aos patrões, porque graças a eles que têm um emprego. É um pensamento subserviente de abaixar a cabeça. A esquerda não consegue, não parece que não percebeu mais isso, não quer discutir isso. E vê cada vez mais trabalhadores migrando para a direita. Porque a direita, ela, na cabeça dessas pessoas, resolve o meu problema. Não fica com um discurso bonito da teoria, mas na prática não resolve nada. Mais uma vez, 52% das pessoas que acham o governo ótimo ou bom ganham até 2 salários mínimos. Mais da metade. Mais da metade. E a esquerda não quer discutir trabalho. E a esquerda não quer ir às manifestações. Tá lá o Boulos. Chamei ele para vir no canal. Não me respondeu. O problema é dele também. Que fique lá. Ciro Gomes sentado. Pessoal discutindo fascismo. E o Bolsonaro. Mas as soluções do Bolsonaro são ridículas, não interessa. O que o Bolsonaro tem a dizer para esse jovem que foi assaltado 3 vezes? Eu vou te dar uma arma. Na hora que vier o cara te assaltar, você dá um tiro no peito dele. Resolve o problema? Resolve. Eu compro essa ideia. Aqui que a esquerda vai falar? Eu não sei o que a esquerda vai falar. Que fala assim, olha, toda vez que for assaltado eu vou te dar R$500 para comprar um celular novo. Pronto. É uma resposta. Ah, mas é uma resposta. Não sei, nós precisamos pensar nas respostas, nós precisamos pensar na saída, mas a esquerda não quer pensar nisso. Quer ficar ainda no oba-oba, no fetiche, como o próprio Pondé fala, e aí o trabalhador, a classe média, olha para esse discurso
que você não pode falar que a pessoa está aprendendo, que ela vai aprender, olha para esse discurso e fala assim, nossa, mas... E até mesmo na periferia, pessoal, a preocupação da pessoa primeiro é pagar a conta. Não deveria ser, mas é. É conseguir o trabalho. Depois ela pensa na questão racial, na questão sexual. Enquanto a esquerda não conseguir resolver primeiro o problema do trabalho, ela não vai conseguir mais ter penetração na periferia. E a periferia, você sabe que ela está sendo gradativamente conquistada e já está muito conquistada pelas igrejas evangélicas. E essas igrejas evangélicas, como nós falamos no livro, o apoio religioso, elas apoiam, o apoio religioso, o capítulo do livro, elas apoiam em massa Bolsonaro. Eu sei que é um vídeo difícil para muitas pessoas que têm uma expectativa com relação a 22, mas o que o Datafolha mostra, o que o comportamento da esquerda mostra, é que de fato fica difícil. Fica muito difícil. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Se você acha que, de fato, o Bolsonaro avança para cima do eleitorado petista. Se você acha que PT, Bolsonaro, PDT, enfim... PT, Bolsonaro não. PT, Lula, PDT, PSOL deveriam pensar mais no trabalhador. Às vezes largaram mão também. Não tem como, eu não sei como me conectar com o trabalhador. O que eu vou fazer é tentar fazer oposição no legislativo. Então mantenho minha pauta identitária aqui, consigo continuar cultivando uma parcela do eleitorado, formo meus quadros no legislativo e pronto. Monto ali uma frente de oposição. Pode ser também. Se for isso, quem sabe? Às vezes não sabemos. O próprio Tarso Genro falou, um dos fundadores do PT. O PT está obsoleto, não consegue mais conversar com o trabalhador. Então só sobra a pauta identitária. Mas não vamos alongar muito, já estamos com quase 20 minutos de vídeo. Se você quiser entender mais sobre o papel da esquerda na formação do bolsonarismo, aqui no livro eu tenho o prólogo na verdade, o capítulo inicial, o primeiro, eu começo falando sobre isso, o papel da esquerda. E você vai entender as modificações do trabalho, as relações laborais, as relações de trabalho e como a esquerda foi empurrada para essa pauta identitária. Porque foi a única coisa que sobrou. Se você não tem o livro, ou se você já tem o livro, aqui na descrição tem a playlist E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Nessa playlist você vai encontrar todas as webaulas. A primeira delas é justamente o epílogo, que eu falo do papel da esquerda no bolsonarismo. É importante que você veja, que você entenda essa mudança para que a gente possa continuar nos politizando, pensando em possibilidades, refletindo, porque nós somos uma comunidade de reflexão. E eu conto sempre com a sua percepção. Porque caso contrário, eu não consigo pensar nessas coisas sozinho. Preciso sempre da ajuda de vocês. Então compartilhem o vídeo, tragam mais pessoas, deixem aqui as suas análises, as suas percepções, porque é sempre muito importante e não acaba também nos enriquecendo. Enriquecendo intelectualmente, porque aqui o YouTube não enriquece mais ninguém, ainda mais agora com a crise da Covid-19, tá bom? Mas se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam nas outras redes sociais, @profileoficial Instagram e canal... Não, @profileoficial Twitter e canal Profileo no Instagram. Até! Jeito diferente de finalizar, né? Se você gostou, deixa aqui também nos comentários.